Verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Juntos fazemos a diferença. Doe. Uma iniciativa CBN Campinas. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Rafael Pio. News Truck CBN Campinas. 11h07. Muito bom dia para você sintonizado aqui nos 99.1 e também no youtube.com/CBN Campinas. Estamos chegando com o nosso CBN Esportes, edição desta sexta-feira. Sextou, meus amigos. Hoje, dia 19 de maio de 2023, sexta-feira pré-derby. Uma sexta-feira especial, porque no próximo domingo, às 18 horas, no estádio Moisés Lucarelli, nós teremos o maior clássico do interior e um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Uma, sem dúvida nenhuma, das maiores rivalidades do futebol nacional. Não sou eu que estou dizendo, jogadores que já passaram por clássicos em capitais, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, eles dizem, o derby campineiro é diferente. E é do derby campineiro que nós vamos falar a partir de agora. E claro, também, já pensando na rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro, muitos jogos importantes pela Série B também, pela Série A do Campeonato Nacional. Mas a gente começa falando de derby e falando da mandante do jogo, Associação Atlética Ponte Preta, o primeiro destaque da Macaca. Muito bom dia, Antônio Lupi. Tudo bem, Rafael Pio, bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes, aqui direto de Hortolândia. Hortolândia nos abraça, Rafael Pio. E Hortolândia com muitos torcedores da Ponte Preta que enfrenta o Guarani domingo às 6 horas da noite, no estádio Moisés Lucarelli. Restam poucos ingressos. Ontem à noite, a diretoria disponibilizou uma nova carga que pode ser adquirida pelo site, mas as bilheterias funcionam até daqui a pouquinho, ao meio-dia. Também tem a questão dos sócios, né, que precisam retirar os ingressos. Expectativa de casa cheia. E dentro de campo, Rafael, ainda muitos mistérios. Se Pablo Diego vai para o campo, se Eliel vai para o jogo, se Edson também estará à disposição. O que é certo é que Felipinho, expulso, está fora da partida e Amaral retorna à equipe. É isso, sem dúvidas, sem mistérios, não é derby. Isso faz parte do clássico campineiro e essas dúvidas, como diz Carlão de Freitas, elas serão levadas até momentos antes da partida. E agora o destaque do Bugre, que está numa situação mais tranquila dentro da Série B, mas vai ter que subir até o estádio Moisés Lucarelli para enfrentar essa Macaca. Primeiro destaque do Guarani. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, Pio, para você, para todo mundo acompanhando o CBN Esportes. Pois é, o Guarani em busca de quebrar um jejum de 14 anos sem vencer no Majestoso e, claro, apostando na continuidade do que vem dando certo. O Guarani tem 4 vitórias no campeonato e por isso o técnico Bruno Pivetti vai mexer muito pouco na equipe. O Henderson volta ao time titular. Alvarinho deve ser mantido na defesa, mas a dúvida está no ataque. Quem será o centroavante? Derek com a 11 ou Bruno Mendes com a 9? Daqui a pouco a gente explica, Pio. Quem será o centroavante do Bugre? Quem será
o camisa 9, ou pelo menos ali na posição de camisa 9, e essa, sem dúvida nenhuma, é a principal dúvida do técnico Bruno Pivetti. Ou se ele não tem essa dúvida, pelo menos vai levar esse mistério até momentos antes do jogo. Carlão de Freitas, podemos dizer que o derby chegou. Hoje, últimos treinamentos, amanhã tem aquela movimentação. Aliás, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre um decreto da Prefeitura Municipal de Campinas em relação à segurança do derby. Nós falaremos também dos treinamentos abertos que não acontecerão mais, até por conta da Polícia Militar, pensando na segurança dos torcedores, nos confrontos que, infelizmente, são comuns em dias de derbys. Esses treinamentos não acontecerão. Mas o clássico de número 205, o maior do interior, um dos maiores do Brasil, está chegando. Carlão, bom dia. Bom dia, Pio. Bom dia, ouvinte CBN. Eu estou com você, um dos maiores do Brasil, mesmo sendo um clássico do interior. Você falou com relação às surpresas. Olha, é claro que faz parte do derby, né? O folclore do derby envolve surpresa Guarani, surpresa Ponte Preta, jogador reserva, de repente ele surge como titular, jogador do DM, daqui a pouco ele aparece como o protagonista. Mas, sinceramente, Pio, no fundo, eu acho que teremos poucas invenções, poucos mistérios, aliás. Eu creio que o Guarani, o Wenderson deve ser a única surpresa, até pelo momento que o Derek vive à frente, que o menino Alvarinho também correspondeu, e o Bruno Mendes não vinha bem, mesmo estando recuperado praticamente, mas não vinha jogando bem. E do lado da Ponte, a expectativa com relação ao Pablo Diego. Creio que não teremos, assim, tantos absurdos nas escalações neste derby de número 205. Bom, e teremos também rodada importantíssima da Série A do Campeonato Brasileiro nesse final de semana. Os destaques dos clubes da capital, também do Peixe, com Vinícius Moura. O Santos tentará colocar fim amanhã a uma sequência de 11 jogos sem vencer o Palmeiras. O Alviverde venceu todos os últimos 8 clássicos contra o Peixe. A torcida santista esgotou os ingressos para o duelo que será realizado na Vila Belmiro às 9 da noite deste sábado. O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, cumprirá a suspensão e não estará no banco de reservas. O Corinthians encara uma complicada sequência de jogos em busca de uma retomada das vitórias. O Alvinegro joga domingo contra o Flamengo no Maracanã. Depois terá pela frente o Argentinos Júniors, o Fluminense e o Atlético Mineiro. E o São Paulo aguarda o resultado de exames para saber a gravidade da lesão de Robert Arboleda. Carlão de Freitas, final de semana com um clássico em Santos, e vai ser um clássico muito interessante porque é um Palmeiras que a gente não precisa falar nada mais sobre o Palmeiras, a gente já fala diariamente sobre essa máquina verde, só que um Santos que vem numa evolução muito legal. Acho que vai ser um clássico bacana de assistir, hein, Carlão? Ô, Pio, o assunto agora é campeonato brasileiro, né? Porque o Santos vinha numa batida interessante, com 2 resultados positivos, né? A vitória sobre o Vasco, a vitória sobre o Bahia. Veio a Copa do Brasil, o Santos tropeçou. Mas voltamos ao Brasileirão, só que pela frente tem o Palmeiras. O Santos tem aí um jejum sem vencer o Verdão, 9 jogos sem vitória, algo nesse sentido. Só que dessa vez eu vejo um clássico mais equilibrado, em virtude deste crescimento do Santos, e o Palmeiras na dele, né? na estabilidade, e é na Vila Belmiro. Então por isso eu acredito num equilíbrio, Palmeiras favorito, mas eu vejo o Santos com uma capacidade maior de enfrentamento do Alviverde de Palestra Itália. E agora os destaques da nossa enciclopédia esportiva. Muito bom dia para você, Fábio Scheib. E tá todo mundo ouvindo o Fábio Scheib? Eu pelo menos não estou, mas é normal? Não, né, Júlio Nascimento? Cadê o Fábio, hein? Ih, Fabião, acho que você vai agora, precisar. É água no cabo. Ixi. Será que não foi o Tá cachorro dele que habilitado o mordeu seu cabo ali? microfone aí, Fábio Scheib? Não, só estamos vendo a sua... Como é que chama o Belo? Né? Belo Isso, a mordeu o decoração cabo. de Romero Brito. Acho que
Acho que você vai ter que sair e entrar de novo. Que coisa. Você sabe que essa decoração de Fábio Scheibe, ela está mais famosa que o próprio Fábio Scheibe. Ah, não tenha dúvida disso. É verdade. Não tenha dúvida disso. Até porque, né, Júlio Nascimento, esse Romero Brito que Fábio Scheibe tem em sua mansão lá em Itu é original, não é aquela que a gente compra paralela. Ou quebra-cabeça. Isso, quebra-cabeça do Carlão. Depois de algumas informações obtidas hoje, eu tenho certeza que custa bem caro aí esse elemento da decoração de Fábio Scheibe, da residência Scheibe, né? Impressionante. Olha lá, ele tá voltando, sempre que ele volta gera uma expectativa. Os caras foram até pesquisar a região lá, viu, Júlio Nascimento? Eu fiquei sabendo. Grande Fábio E aí, Fábio Scheibe, bom dia. Vai, Fábio. Ih, não foi. Ih, rapaz. Acho que hoje não teremos Fábio Scheibe. E aí, Berenga? Olha lá. Ó, tá fazendo um barulho, hein? Opa. Oi. Não. Nada. Daqui a pouquinho o Fábio Scheibe traz os destaques aqui no CBN Esportes Campinas. Ele vai falar, por exemplo, sobre a renovação de contrato do Marquinhos lá no PSG. Mas essa aí acho que já era de se esperar, né, Julião? O Marquinhos, ele é um dos grandes ídolos da torcida do PSG e um dos poucos jogadores poupados das críticas da torcida organizada. Messi e Neymar não foram poupados, o Marquinhos sim. É um jogador que, ao que tudo indica, Pio, vai bater marcas históricas e, se ele quiser, vai se aposentar no clube inglês, no clube francês. Sem dúvida nenhuma. No ar o CBN Esportes Campinas, direto do News Truck da CBN Campinas, aqui em Hortolândia. 32 anos de emancipação da nossa querida Hortolândia. Parabéns a toda a população. Feriadão nesta sexta-feira. Estamos aqui em um ambiente que Antônio Lupi, inclusive, já analisou muito, né, Carlão de Freitas? O pessoal que está passando aqui na avenida, aliás, sempre um belo cenário, e está gostando do que está vendo, né, Antônio? Adorando, Rafael Pio. População, a cada momento que passa, uma buzinada, um aceno de mão, pessoal aqui na frente, fitness, praticando o seu jogging nesse feriado. Aliás, feriado de sexta-feira é sempre bom, Rafael Pio. Então, pessoal muito animado, e quem quiser, eu não sei o endereço daqui, estamos em frente ao Ortofácil. Ortofácil, exatamente, em frente ao Ortofácil. Se você passar em frente ao Ortofácil, dê aquela buzinada e, é claro, a gente vai responder com um aceno de mão ou até mesmo um beijo. Não tenha dúvida disso. Venha bater um papo com a gente. Hortolândia, já ouvi dizer que a maioria dos torcedores do Corinthians, viu, Antônio Lupi? Hortolândia é corintiana. Hortolândia é corintiana. Salve o Corinthians. O campeão dos campeões. Urgente, salvem o Corinthians. Meu Deus do céu. Nem me fale, pelo amor de Deus. 19991869070 é o nosso WhatsApp. Ou então no youtube.com/CBN Campinas. O nosso canal lá no YouTube. Também estamos ao vivo com imagens. Você participa com a gente. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, trabalhos de externa aqui no News Truck da CBN Campinas de Marcelo Eloy. A produção de streaming é dele, que está ansioso pelo final de semana, Daniel França. Apresentação, Rafael Pio. Rápido intervalo. O rapaz quase caiu. A gente já volta. Ali, fiquei com medo, achei que era quase um atropelamento. CBN Esportes Campinas. Empresário, estamos próximos de um dos maiores eventos de varejo e empreendedorismo do país. A 11ª edição do Retail Conference acontece no dia 23 de maio no Expo Dom Pedro. Desbloqueie o potencial da sua empresa e explore os ecossistemas do varejo junto com a SIC. Se você busca por atualizações, novos conhecimentos e oportunidade de networking, não perca essa chance. Garanta sua vaga antes da virada do lote. Acesse www.retailconference.com.br ou fale diretamente com a Associação Comercial de Campinas. Sabe por que Hortolândia está um passo à frente em qualidade de vida? Porque é uma cidade inteligente com foco em servir o cidadão e transformar vidas.
com as campanhas Hortolândia Solidária e criando oportunidades com os cursos de capacitação profissional. Ainda tem um trabalho sério da assistência dos CRAS e grandes conquistas sociais como a Praça da Cidadania. Hortolândia, 32 anos, um passo à frente. Prefeitura de Hortolândia. Atenção, ainda tem dúvida se vale a pena vender seu carro para dar de entrada no apartamento novo? Se for para morar no Ampliare, vale a pena sim. Além de 3 suítes, a garagem já vem completa. É isso mesmo! Comprando um Ampliare, você ganha 1 ano de locação de um Jeep Renegade 0 km. Aproveite! Saia já com seu Renegade e com as chaves do seu Ampliare ainda em 2023. Agende sua visita no Decorado e faça sua proposta. Consulte regulamento ampliaretaquaral.com.br. Trânsito. 11h21, informações sobre o trânsito aqui no CBN Esportes Campinas. Aliás, antes disso, seu palpite para o clássico do seu Santos contra o Verdão nesse fim de semana. Bom dia, Mário Quintino. Bom dia, Pio, para todo mundo que nos acompanha. 2-1 Peixe. 2-1 Peixe. É um bom palpite, Carlão de Freitas? É um bom palpite. Acho o Palmeiras favorito, mas o Santos está com poder de enfrentamento e... Vou falar baixinho aqui. Espero que Quintino esteja certo. Com convicção. Agora falou o torcedor. Isso, torcedorzão do sofá. Exatamente. Aí eu quero que o Santos vença. Não tenha dúvida disso. Com convicção e David Washington. O menino tá impossível, rapaz. E o trânsito? Informações pra gente, Marinho. Já no clima do derby, Pio, eu trago uma informação porque a Indec divulgou a operação de trânsito que vai ser montada exatamente aí para o derby que acontece no domingo. Serão 9 pontos de bloqueios totais. A reserva de vagas começa ainda durante a madrugada e os bloqueios a partir das 3 da tarde do domingo. Então, atenção, são os bloqueios que a gente já costuma acompanhar quando tem jogo ali no Moisés Lucarelli, trechos da Afonso Pena, Frei José de Monte Carmelo, Salvador Caruso, e a previsão é que essa operação dure pelo menos até as 9 da noite, então atenção aí ao longo do domingo por conta dessas interdições na região do Moisés Lucarelli. Eu trago uma informação também importante de momento, Pio, porque tem lentidão na rodovia Dom Pedro para quem vai em direção de Jacareí. Lentidão no quilômetro 122 em Valinhos, tem obras acontecendo ali no trecho, pelo menos 2 quilômetros de lentidão, então atenção aí pela Dom Pedro, você que sai de Campinas, vai em direção de Valinhos e também de Jacareí. Pio. Valeu, Mário Quintino, obrigado pelas orientações, bom final de semana, Marinho. Um abraço, bom final de semana, até segunda. Nós somos muitos, nós somos fortes, nós somos a enfermagem. Homenagem do Corém São Paulo aos profissionais de enfermagem. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. News Truck CBN Campinas. Direto aqui de Hortolândia, nessa comemoração dos 32 anos de emancipação política da cidade de Hortolândia. Mais uma vez, parabéns a toda a população aqui dessa bela cidade que sempre nos recebe tão bem e que sempre participa em peso, tanto do CBN Esportes quanto do Arena, CBN e também de todos os nossos programas. A gente vai falar tudo sobre o derby logo depois do repórter CBN, com informações de Guarani e Ponte Preta. Mas deixa eu só trazer aqui um decreto do prefeito Dário Saad,
decreto que está publicado, inclusive, no Diário Oficial desta sexta-feira. E eu vou trazer alguns trechos aqui, né? Decreto que dispõe sobre proibições para resguardar a segurança e a integridade física das pessoas durante o jogo do derby, no dia 21 de maio de 2023. O prefeito do município de Campinas, no uso de suas atribuições e considerando a necessidade de resguardar a segurança e a integridade física das pessoas durante o jogo, traz medidas adotadas também em grandes eventos do município, considerando que o consumo de bebidas alcoólicas e não alcoólicas em garrafas ou qualquer outro recipiente de vidro fora dos estabelecimentos comerciais pode causar lesões graves e situações de perigo à vida das pessoas. Considerando as medidas necessárias para colaborar com a atuação da Guarda Municipal, fica proibido o porte e a venda de bebidas alcoólicas ou não alcoólicas em garrafas ou recipientes de vidros por estabelecimentos comerciais e por vendedores ambulantes, exceto quando consumidos no próprio estabelecimento, no período aí, vamos lá, das 17 às 23 horas, em um raio de 300 metros do estádio Moisés Lucarelli. Então, Carlão de Freitas, só para ficar claro, não é possível, num raio de 300 metros, a venda de qualquer bebida alcoólica ou não, refrigerante ou cerveja, enfim, dentro de garrafas num raio de 300 metros, Carlão. A segurança é importante, né? A população, as pessoas que não vão ao estádio, os moradores ali da região. Eu passei por isso, Palmeiras e Guarani, que depois do jogo quis dar uma refrescada e tal, e não estava permitido vender ali as bebidas. E é prudente, né, Pio? Sim. É prudente, não tem jeito. Primeiro a segurança dos envolvidos, de quem também não está envolvido, e que a gente possa acompanhar um derby bem tranquilo. Vamos trazer informações dos clubes da capital, também do Peixe, falar um pouco mais sobre o clássico deste sábado com o Vinícius Moura. O Santos terá a chance neste sábado de colocar fim a um longo jejum contra um de seus rivais no estado. O Peixe receberá o Palmeiras na Vila Belmiro, a fim de terminar uma sequência de 11 jogos sem vencer o Alviverde. No período foram 9 vitórias do Palmeiras e 2 empates. Em todos os últimos 8 jogos entre essas equipes, o Palmeiras saiu vencedor. A primeira dessas 8 vitórias seguidas se deu na final da Libertadores, no Maracanã, em janeiro de 2021, quando Breno Lopes fez o gol do bicampeonato palmeirense no torneio. A última vitória do Santos neste clássico foi em outubro de 2019, pelo retorno do Campeonato Brasileiro. O alvinegro praiano tinha como técnico Jorge Sampaoli, e Mano Menezes era o comandante do Palmeiras. Neste ano, os adversários se enfrentaram no Morumbi com o mando de campo do Palmeiras. O jogo foi realizado em fevereiro e válido pela fase de classificação do Campeonato Paulista. O Palmeiras ganhou por 3-1. A torcida do Santos esgotou os ingressos para a partida que começará às 9 da noite deste sábado. O Palmeiras poderá contar com o retorno de Arthur, que estava suspenso na Copa do Brasil. Já o técnico Abel Ferreira cumprirá a suspensão e ficará fora do banco de reservas. O Corinthians irá encarar uma complicada sequência de jogos em busca de sua retomada. O time vem de 6 jogos sem vencer. O alvinegro ainda não ganhou com o técnico Vanderlei Luxemburgo. No domingo, o Corinthians pega o Flamengo no Maracanã. Na quarta-feira, o desafio será o Argentinos Júniors, em Buenos Aires. Depois, o Corinthians pega o Fluminense em casa, pelo Brasileirão, e o Atlético Mineiro, também na Neoquímica Arena, mas pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Vanderlei Luxemburgo disse na quarta-feira que o Corinthians não perderá para sempre e que a partir da primeira vitória, a equipe ganhará confiança para a sequência dos jogos. O São Paulo atuará amanhã no Morumbi contra o Vasco da Gama. O tricolor aguarda o resultado de um exame para entender se o zagueiro Robert Arboleda lesionou a parte posterior da coxa na quarta-feira contra o Sport. Arboleda deixou a partida com dores na perna. De São Paulo, Vinícius Moura. Carlão, a diferença é grande nos últimos tempos, né? São 8 vitórias do Palmeiras nos últimos 8 jogos contra o Peixe. O Palmeiras, nos confrontos contra os grandes da capital paulista, ele leva vantagem sobre todos, né? Ultimamente, neste advento Palmeiras, né? Desde 2015, 2016, quando tem esse domínio verde,
e colocando o Santos entre os grandes da capital também. E talvez o São Paulo incomode um pouquinho mais, né? Já eliminou o Palmeiras em Copa do Brasil, às vezes atrapalha um pouco a vida do Verdão, mas o Corinthians e o Santos, infelizmente para uns, felizmente para outros, se tornaram fregueses do Palmeiras. Vamos ver como que vai ser amanhã, Vila Belmiro, né? Vamos ver. Já mande o seu recado. Guarani ou Ponte? Ponte ou Guarani? Quem vence o Derby 205 no próximo domingo, 18 horas, com transmissão da CBN Campinas, CBN Esportes Especial das 11 ao meio-dia, no domingo, depois a abertura da nossa jornada, depois do primeiro tempo de Flamengo e Corinthians, ali por volta de 10:05, já estaremos no ar com todas as informações e toda a nossa equipe, direto do estádio Moisés Lucarelli. E aí, para você, quem vence o Derby 205? Daqui a pouquinho, tudo sobre o clássico campineiro. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Tem aí o dia D de arrecadação da campanha regional do Agasalho 2023, sábado, dia 20 de maio, das 9 da manhã às 5 da tarde. São centenas de postos de arrecadação para você doar e ajudar quem mais precisa. Contribua com roupas, calçados e cobertores limpos e em bom estado. Se puder, dê preferência para roupas masculinas. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Juntos fazemos a diferença. Doe, uma iniciativa CBN Campinas. Repórter CBN. Sexta-feira, 19 de maio de 2023. O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento que pode mudar o futuro das demissões sem justa causa. A ação direta de inconstitucionalidade se arrasta desde 1997 e trata de um decreto assinado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso sobre a saída do Brasil da Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho. Segundo ela, o empregador tem a obrigação de justificar o porquê da demissão do funcionário. A norma também estabelece que os empregados não podem ser demitidos sem a possibilidade de defesa em relação a comportamento ou desempenho. O aeroporto de Natal foi concedido à Zurich Airport International pelo valor de 320 milhões de reais. O terminal foi leiloado hoje na Bolsa de Valores de São Paulo. A concessionária terá direitos de ampliação, exploração e manutenção do aeroporto, que tem capacidade para receber 6 milhões de passageiros por ano. O terminal foi o primeiro do Brasil a ser passado à iniciativa privada em 2011 e o primeiro a ser relicitado depois da devolução voluntária à União em 2020 pela antiga concessionária, a Consórcio Inframérica. O senador Randolph Rodrigues disse à Globo News que a relação dele com a Rede Sustentabilidade já havia se esgotado. O líder do governo no Congresso anunciou a saída do partido ontem. Numa rede social, o parlamentar criticou uma decisão do IBAMA contra a pesquisa de petróleo na costa do Amapá. O Instituto negou uma licença para a Petrobras fazer perfuração na bacia da Foz do Amazonas. O IBAMA é subordinado ao Ministério do Meio Ambiente, chefiado por Marina Silva, que integra a rede. No horário de Brasília, 11h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
CBN Esportes Campinas. News Truck CBN Campinas. 11h35, como dizem Lele e Lalá, e acho que Arthurzinho também deve usar esse termo. Buguei. Ele usa o termo buguei. Qual é o termo? Buguei. Ele fala assim. O que significa? É quando dá um tilt na cabeça. Uso numa frase. Não entendi o que está acontecendo. Buguei. Papai, bugou o controle. Entendi. Isso, deu ruim no controle, parou de funcionar, essas coisas. O Donizete mandou o palpite dele. Guarani vence. Quanto? 1-1. Uai. Aí bugou. Algo de errado não tá certo, hein? Buguei. Você consegue explicar pra gente, ô Júlio Nascimento? Cara, eu tô aqui pensando, eu acho que a necessidade maior de vitória, até em termos de tabela, é da Ponte, né? Será que ele tá entendendo que o empate, pelo fato do Guarani jogar fora de casa, tá numa situação mais confortável, é mais benéfico pro Guarani do que pra Ponte? Tô tentando aqui imaginar o que se passa na cabeça dele. Empate com gosto de vitória. É isso que o Donizete quis dizer. Por dizer. exemplo, eu vou citar um aqui, o Rio-São Paulo de 2002, a Ponte empatou em 1-1 com o Guarani lá. O Guarani vencia por 1-0, gol de Zé Afonso, levava a vitória e o tabu era mantido naquele instante. E a Ponte empatou a Ponte saiu na frente com o Washington, desculpa. Zé Afonso foi lá e empatou. Aí no último minuto, pênalti para o Guarani. Alexandre Negri versus Edu Dracena. Bateu o pênalti, acabou. Ou seja, o Guarani venceria o jogo se o Edu convertesse. Edu bateu e Alexandre Negri defendeu. O tabu foi mantido. O Guarani seguia sem perder para a Ponte. Mas, pelas circunstâncias, a Ponte venceu por 1-1, porque o Negri pegou um pênalti aos 40 e todos minutos no brinco de ouro da Princesa. Boa, tô brincando, claro, com você, Donizete. Oi, Julião. Mas, então, só agora tentando analisar o cenário, eu acho que o sentimento do torcedor do Guarani é que o derby de domingo talvez seja o que o Guarani mais tem chances aí desses últimos 14 anos de voltar a vencer no Majestoso, né? Então, acho que o sentimento do bugrino de que, esse domingo é uma grande chance pelo momento das equipes, né? Eu concordo com você. Acho que dos últimos anos, sem dúvida nenhuma, é a maior diferença assim, entre os dois times. Se a gente for analisar momento também, né, Carlão? Eu acho que eu vou mais por esta última fala sua, Pio. O momento realmente é diferente. O Guarani vive uma situação positiva, o Guarani é G4, vive uma calmaria nos bastidores do Brinco de Ouro, diferente da Ponte. O momento da Ponte é um momento conturbado, até pelo que aconteceu pós-Série A2, né? O dissabor entre Hélio dos Anjos e o presidente Marco Antônio Berlim, a má campanha nesta arrancada, neste início de Série B de Brasileiro. Agora, time por time, talvez se equivalem. Né? São duas equipes parecidas, a Ponte com uma base da Série A2, mas com dois jogadores diferenciados, Matheus Jesus e o Elvis, e o Guarani carregando esse bom momento com um diferente, que é o Regis. Então, time por time, eu vejo assim um certo equilíbrio, mas o momento, a calmaria, né, a regularidade, sem dúvida alguma, tudo isso pertence ao Guarani. O Vitor Viana, lá do bairro Monte Alegre, Monte Alto, não Monte Alegre, em Campinas, tá dizendo 2-1 Guarani, gols de Derek e Regis. 2-1 Ponte Preta, um gol de Gé, outro gol de Elvis de pênalti. E o Gé vai ser expulso. Antônio Wilson, lá do Nova Europa. Grande Antônio Wilson. Cara, o Gé é o seguinte, né, Pio? Se ele fizer gol, pode ser expulso. A rapaziada, depois de um treino, depois de puxar uns ferros aí, tem a hidratação, né? Isso. O Gé é só suco de maracujá. Só suco. Calma, pra ficar calminho. Pra ficar calmo. O Davi tá mandando... Eu não sei se é um trocadilho o nome dele, mas tá dizendo aqui, ó, vai dar bugrão, 4-0. Davi Agra, de Sumaré. Que junto fica... Tomar cuidado com essas coisas. Junto fica Davi Agra. É sobrenome. Mas às vezes é, né? Porque não tem nada de pesado. Misturou tudo aqui, Julião. Como que é? Que tem a família Agra é forte no basquete local, deve. Verdade. Pode ser. Acho que não é o trocadilho, não. Bom dia, amigos da CBN. Que seja um derby de paz, com muita entrega e emoção por parte dos jogadores.
Se tiver um vencedor, que seja o de verde e branco. O Bugre, saudades dos amigos e da resenha. Oscar Shinkai. Oscar Shinkai, tô sabendo que tem apostinha aí, hein? Tô sabendo, hein, Oscarzinho, que tem apostinha. Da última vez você não quis apostar a caixinha. Verdade. E você ganharia, né, Carlão? Ganharia. Mas dessa vez eu estou mandando agregados, entendeu? Entendi. Então, Oscar, ele palpita no Alviverde, e meu cunhado Adilson Buiu disse que vai apostar na Ponte Preta. Na Ponte Preta. Então, eu vou saborear com os dois, né? E a caixinha é a de verde, né? Verde, lógico. Eu vou saborear com os dois. O Guarani vencendo ou a Ponte Preta vencendo. Antônio Lupe. Oi. O Daniel de Souza tá dizendo aqui, ó. A única certeza da Ponte no derby é quem é o lateral. E mais nada. Não, discordo. Discordo totalmente. O goleiro a gente já sabe. É verdade. O goleiro a gente sabe. O lateral direito eu não sei, não vou cravar. Tá. A zaga dá pra imaginar. Dá. A lateral esquerda, sei quem é. Também. Arthur. Tá. Meio campo, primeiro volante. Volante. Leonardo e Amaral. Eles vão jogar porque o Felipinho tá fora. Certo. Matheus Jesus e Elvis, como disse o Carlão, os dois principais jogadores da Ponte. No ataque, Gé. E aí tenho mais uma dúvida. Então, assim, além do lateral que o nosso ouvinte falou, algumas posições da Ponte também não tem mistério. Agora, qual é o mistério? É os atletas que estão no DM e se o Felipe Moreira... Opa! Rapaz, aí assusta a gente aqui, hein? Que caiu aqui alguma coisa. Ou se o Felipe Moreira vai fazer alguma surpresa em relação ao esquema tático. Só isso. É a única dúvida que você tem, então, nesse momento. A única dúvida que eu tenho. Você sabe, Pio, não sei qual tá apertado, Diego? Não, é o seguinte. Tá apertado para ir no banheiro? Não. Nos tempos em que Marco Antônio Berlim era diretor de futebol da Ponte Preta, claro, outros tempos em que a Ponte ela tinha um poder de investimento muito grande e tal, e o Marquinho, diretor de futebol, ele gostava de dialogar sobre a escalação da Ponte, né? Gente, por favor, gostava de dialogar a escalação, sim, viu? Senão, não de escalar a Ponte. Uma diferença gritante. Dialogar então, é o e seguinte, exigir. eu me lembro de algumas surpresas em que a Ponte Preta, na gestão Marquinhos Berlim, ela apresentou diante do Guarani. Na quebra do tabu era Vadão, treinador, 4-2. E o Basílio era um reserva da Ponte e tinha poucas oportunidades. Do nada, Vadão escalou Basílio e deu certo. Outras situações... Ele escalou, acho que ele escalou Anselmo certa feita também num derby. Então, com o Marco Antônio Berlim, existia esse tipo de surpresa. Eu, sinceramente, desta vez eu não acredito. Mas, de repente, a gente pode esperar aí algum coelho da cartola com relação à Ponte Preta. Acho difícil, mas em se tratando de derby, né, é bom ficar esperto. Ô, Julião, Beto Zini gostava de dialogar sobre a escalação ou... um pouco a mais. A gente tá em Hortolândia, se estivéssemos lá na General Osório, meu Ixi, Deus, no Largo do Rosário. Inclusive tem a famosa lenda, né, Pio, sobre o que é a mesa tática hoje, né? Tem na TV Globo a mesa tática ali, Carreiro que tá mexendo. Diz a lenda que o Betzini tinha a mesa tática dele na época ali, no Queijo, né? No prédio administrativo do Rio de Ouro. E quando o treinador dava algum indício ali de alguma escalação que ele não concordava muito, ele já colocava ali o plano de jogo dele em ação. Era um dirigente muito participativo, né? Histórico também deve, claro que o torcedor do Guarani tem grandes lembranças, ele teve o Cruzeiro também à frente do grupo, né? Bom, Antônio Lupe fez um exercício em relação à escalação. E o seu exercício sobre a escalação do Guarani, Júlio? Eu acho que o meu tá muito mais fácil do que o do Júlio. O Júlio, hoje, sexta-feira, cravaria o Guarani. Posso falar já inteiro? Manda bala. Eu acho que o Guarani vai, conforme as informações obtidas nos últimos dias, com Tony, Diogo Matheus, Lucão, Alvarinho. Tem uma preocupação com o ritmo de jogo do Alan Santos, por isso o Alvarinho seria o titular, né, na condição atual do Alan Santos. Mike, Matheus Barbosa, o Anderson, Regis, aí na frente o Bruninho, que é o artilheiro do time, Bruno José, e a grande dúvida, o Bruno Mendes, ele é o titular da posição. Quando Matheus Barbosa e Tony retornaram ao time, eles já retornaram como titulares. Então, existe uma tendência de Bruno Mendes, embora a torcida prefira o Derek.
mas a escalação do Bruno Mendes vai passar pelos treinamentos de hoje e de amanhã também. Se a comissão técnica entender que o Bruno ainda não está 100%, o Derek vai. Se o Bruno estiver 100%, vai o Bruno Mendes, por isso que ainda existe esse resquício de dúvida na escalação. Bom, essa escalação acho que a gente pode cravar do 1 ao 10, né, Carlão de Freitas? E aí o 11, o 11º, que aí no caso seria o 9, né, a posição do 9, é o que o Júlio diz. Se Bruno Mendes nos treinamentos demonstrar que está 100%, ele vai para o jogo. Se não, vai o Derek, que é o preferido da torcida. Pio, nós já comentamos durante a semana, né? Num jogo desse porte, existe a razão e a emoção. A emoção, tô falando com o Bruno Mendes recuperado, tá? 100%. A emoção manda o Bruno Mendes. Por quê? É um cara da base, é um cara que esteve no derby de 2012, é um cara que sabe o que é a rivalidade, uma tremenda identificação com a torcida do Guarani. Já tivemos exemplos, Careca, Luizão, né? Meninos desabrochando que foram decisivos em derbys, meninos da base. Se levarmos por esse lado, o Bruno Mendes tem a possibilidade de ser escalado. Mas, Pio, hoje parece que o futebol não existe mais esse folclore, sabe? Essas coisas. E eu imagino um Bruno Pivetti muito racional para trabalhar a equipe para enfrentar a Ponte. Ele falou muito disso. Não deixar que o externo interfira o trabalho do dia a dia. O torcedor, a euforia pelo bom momento. Então eu vejo um Bruno Pivetti muito centrado para esse jogo. Muito frio. Muito frio. Cabeça fria, coração quente, como diz Abel Ferreira. Então eu acho que ele vai manter o Derek. O Derek vive uma grande fase. O Derek é artilheiro, está em paz com o gol, diferente do Bruno Mendes. Então, por isso, eu, sendo o Bruno Pivetti, não mexeria nesse time do Guarani, apenas então somente a entrada do Anderson. O nosso querido Cris Salvione mandou aqui que vai dar a lógica, 3-0 Ponte. E o Daniel mandou aqui, ele falou quem é o lateral e qual é o atacante. Boa. Quem é o lateral? Você sabe quem é o lateral? Não, quem é o lateral? Quem é o lateral? O Pio não sabe desse... Não sei é o atacante, ele tá certo. Quem é o lateral? Você sabe dessa história, Pio? Não. Você não sabe? Não. Isso aí foi um quadro, certa feita, Zé Vasconcelos e Jô Soares, né, Antônio Lupe? Zé Vasconcelos sendo entrevistado por Jô Soares. Nossa, é um dos melhores quadros que eu já vi na vida. E é bomba na internet. Então eles fazem esse trocadilho aí do não sei, do quem é o lateral, vira uma confusão danada. Então o Antônio Lupe se refere a este quadro. Eu e o Cris, né? Eu e o Cris. O Daniel. Boa. Bom dia, Rafael Pio, toda a equipe CBN. Estou aqui no Parque da Hípica Campinas, fazendo um jardim e ligado na CBN Campinas. Grande Derivaldo Souza. Tô precisando de um jardineiro, viu? Faz tempo, porque o Dorival mandou mensagem outro dia e falou que precisava. Então a gente leva a crer que o seu jardim, por enquanto, não saiu do zero. Não, ele continua. Tá na estaca zero. Aliás, nem na semente, tá? Aliás, eu vou falar um negócio pra vocês. Ele tá cada vez pior, porque como não tem a grama, tá na terra. Então, assim, a terra começou a sair, aí a poeira vai pro quintal. Aí o gato pisa. Nossa, aí o gato pisa e depois vai pra dentro de casa. É aquela típica situação, Rafael, porque você combinou com seus parceiros um sábado de manhã tomar uma cervejinha. Aí você, na sexta-feira, tá ali com a sua esposa vê o jardim e fala, filhão, amanhã cancela a cervejinha e bora cuidar do jardim. Ou seja, enterrou o sábado com os parceiros. Nossa senhora, Carlão, eu vou falar um negócio pra você. Eu fui arrancar uma... Como que chama? Eu esqueci o nome. Capim. Não, era uma árvore lá que eu tive que arrancar eu mesmo. Peguei a enxada... IP. Não era, não, IP é muito eucalipto. Grande. Não era eucalipto também, eu vou lembrar. Aí, eu fui usar a enxada pra arrancar. Arranquei. Só que foi esse o motivo que me fez ir pro hospital essa semana travado das costas. E a gente foi testemunha ocular. Aí depois, Derivaldo, que você liga pro jardineiro, ele fala assim, senhor, eu cobro R$400 pra cuidar de todo o jardim, você acha que é caro. Vai e faz, então. É verdade. Aí você vai ver o quanto é barato. É igual pintor. Pintor, você fala assim, não vou pagar R$600
Eu mesmo pinto minha casa. É isso mesmo. Aí depois você gasta a tinta que você pintou Você e gasta o pintor, tinta, porque ele vai ter que ir pra você pintar gasta o que você tinta, não fez. você vai fazer mal feito, você vai levar Vai. uma sonora bronca da Dona Onça. Vai. É isso que vai acontecer. Vai ficar inteiro sujo de tinta Aí não, e vai ficar entendi. ruim. 600 reais. Aí filho. tem Bora que lá. chamar o pintor depois. É mais ou menos por aí. Intervalo, a gente já volta. Vem aí a 9ª edição da Feira das Indústrias de Indaiatuba, entre os dias 23 e 25 de maio. E para dar o start neste importante evento para o setor industrial da cidade e da região, o News Truck da CBN Campinas estará em Indaiatuba na segunda-feira, dia 22. Os programas CBN Campinas, CBN Esportes, Estúdio CBN e o Arena CBN serão apresentados diretamente da nossa unidade móvel, que ficará na Praça Dom Pedro II, nas esquinas das ruas Candelária e 15 de novembro. Prefeitura de Indaiatuba, pensando em você. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. É estar um passo à frente, na proteção da sua família, com a muralha digital e 37 câmeras de monitoramento 24 horas. No cuidado com as pessoas, com a nova ala de UTI, aparelho de tomografias, telemedicina com prontuário eletrônico, teleconsulta e o investimento contínuo na melhoria do atendimento hospitalar. Hortolândia, 32 anos. Um passo à frente. Prefeitura de Hortolândia. A PUC Campinas está fazendo o futuro. Ela globalizou seu nome ao ser eleita uma das melhores universidades do mundo. Com Mescla, Escritório de Talentos e Carreiras, Observatório PUC Campinas e MIT, oferece um ambiente à frente do nosso tempo. Além de mais de 200 cursos, entre graduação, atualização, pós, mestrado e doutorado, que já formaram mais de 200 mil alunos. Quer viver esse futuro? Acesse puc-campinas.edu.br/futuro. PUC Campinas. Aqui se faz o futuro. News Truck CBN Campinas. Direto aqui de Hortolândia, estamos em frente ao Hortofácil, na Avenida Caetano Basso. Caetano Basso, Carlão de Freitas. Muita gente passando aqui já Vila São Francisco, buzinando pra gente. Muito bom. Ah, mais um, obrigado. Vocês já imaginaram se nosso amigo estivesse aqui? Com essas buzinadas todas? Nossa, é verdade. A cada buzinada ele ia imitar ele imita o timbre da buzina igualzinho. Ah, é muito show. Momento de grande expectativa. Muito bom. Carlos do Flamboyant tá dizendo, vai dar a lógica, 4-0 pro Bugrão. Bom dia, a Ponte terá em campo 7 jogadores que atuaram no último derby. Isso pode fazer diferença? É o Renato quem tá perguntando. Então, a diferença, sim, com relação à experiência, né? Acalmar os novatos, né? Acalmar quem está participando da primeira vez. Na hora que a bola rola, Pio, nem tanto, vai, mas a expectativa antes, né? Dar uma acalmada na ansiedade também, eu acho que serve como experiência, sim. Ô, Pio. Oi, diga. E assim, é claro que eu tava até fazendo esse recorte aqui na minha cabeça dos jogadores que atuaram já em derby. E aí teve um ouvinte lá no início do programa que falou que o Gé ia ser expulso. É um ponto também que a gente vai analisar, né? Vai ser o primeiro clássico do Gé. E o Wagner Nascimento do Magalhães vai ser o árbitro do derby. Então, assim, ele é um cara que conversa muito, né? Conversa demais. Vamos ver qual vai ser a reação do Gé nesse primeiro derby do caso do Gé vestindo a camisa da Ponte. Isso me permite rapidamente uma informação, Pio? Está permitido, Antônio Lupe. Não, tá tranquilo. O cadastro Mirim, ele está aberto, viu?
Cadastro Mirim para as crianças menores de 12 anos, para que eles possam ter a gratuidade do acesso ao estádio, eles precisam fazer um cadastro. Esse cadastro está aberto, Cadastro Mirim, tudo junto, ponte.com.br. Para você levar o seu filho, sua filha, menor de 12 anos, precisa fazer esse cadastro. Rafael, obrigado pelo espaço. Não por isso, Antônio Lupe. Já aproveitando, então, só falando mais uma vez em relação aos ingressos, Antônio. Faltam poucos minutos para a bilheteria fechar, né? Porque, pelo que foi publicado pela Ponte Preta, os ingressos seriam vendidos até o meio-dia, e aí depois eles vão fazer aquela contagem dos sócios, e se tiver ingresso à disposição, colocar à venda novamente no sábado amanhã. Mas isso a Ponte vai divulgar de forma oficial, mas as bilheterias funcionam até daqui a alguns minutos, e ontem à noite uma nova carga de ingressos foi disponibilizada no site da Futebol Card, pontepreta.futebolcard.com. Por falar em torcedor, Júlio Nascimento, cancelado o treino aberto amanhã no Brinco de Ouro, né, Julião? Exatamente, foi um pedido do BAEP ontem, Pio. Foi atendido pela diretoria do Guarani. O BAEP alegou que não pode garantir a segurança e integridade física das pessoas envolvidas nesse evento, porque o treino aberto foi marcado às pressas, né? Deveria ser marcado, segundo o BAEP, com certa antecedência. Isso não pegou muito legal entre a torcida, mas o Guarani optou por acatar esse pedido e cancelou o acesso ao Brinco de Ouro. Amanhã de manhã, por volta ali das 9h30, o Guarani faz o último treino e inicia o processo de concentração para o Clássico, Pio. Boa! Bom dia, equipe! Estão aqui do lado. Podíamos almoçar juntos, repartir a conta em 4, fica quase nada para cada um, é a de Leusa. De Leusa, eu gostei. Se você chamar a gente para almoçar, a gente vai. Na faixa de Leusa, pode ser? Aí a gente chama até o Júlio. O Júlio vem pra 19, cá. Já tá acabando o mês, Isso. Acabou o salário. Julião, vem pra cá, a gente almoça todo mundo junto. Eliel já tá aqui também, 1, 2, 3, 4, 5. Aí você paga pra gente, de Leusa, tá tudo certo. Gosto de fazer quase tudo, mas falta ferramenta, falta experiência, falta tudo. Então, é melhor concentrar no seu serviço e ganhar dinheiro e pagar quem sabe. É isso aí, Antônio Casarini. Isso, boa. Mandou bem, Antônio Casarini. É mais bem por aí. Vou pedir as escalações que eles acreditam, mais uma vez. Mas antes disso, vamos trazer mais informações. Fábio Scheibe, que não conseguiu a conexão antes, mas traz informações sobre esse mundo do futebol, Fábio Scheibe. Fala, Rafael Pio, bom dia a todos da CBN, chegando com informações do futebol internacional. E o Sevilha, hein? O Sevilha chegou à sua 7ª final de Liga Europa, venceu a Juventus ontem na prorrogação lá na Espanha, chega à sua 7ª final de Liga Europa, tentando o 7º título. Impressionante o aproveitamento do Sevilha nessa competição. E na decisão vai encarar a Roma do técnico português José Mourinho, que venceu ontem, na verdade empatou ontem com o Bayer Leverkusen, mas tinha vantagem e se garantiu na decisão. Decisão no próximo dia 31 de maio, lá em Budapeste. E pelo futebol nacional, o Flamengo tentando a contratação do meia De La Cruz do River Plate, o uruguaio de 25 anos, o Mengão, que ontem anunciou a contratação de Luiz Araújo, atacante, aquele revelado na base do Mirassol, também jogou na base do São Paulo, foi muito bem no tricolor paulista também, vendido ao Lille, conquistou títulos no Lille, time francês, e agora estava no Atlanta, nos Estados Unidos. Além disso, o Mengão tem um pré-contrato assinado com o goleiro Rossi, ex-Boca Juniors, argentino também, que pode chegar ao Mengão. É isso aí, Pio, um grande abraço. Valeu, Fábio Scheibe, que estará com a gente no CBN Esportes Especial no próximo domingo e também na jornada esportiva no Derby 205. Antônio Lupe. Sou eu. Se nesse momento, como se nesse momento a ponte estivesse definida, o hino da Associação Atlética Ponte Preta subisse. E você, Antônio Lupe, escalasse a macaca, qual seriam os 11 em campo no Derby 205, Antônio? Kaique França no gol, Luiz Felipe na lateral direita, Matheus e Fábio Sanches na zaga e Arthur na lateral esquerda. Leonaldi, Amaral, Matheus Jesus e Elvis, Gé e Dudu. Dudu. Olha, Antônio Lupe, hein?
Abusadinho, Antônio. Essa é a surpresa, hein? Que é isso, hein? Júlio Nascimento, o hino do Guarani está no ar. Os 11 do Bugu que começam o jogo, Júlio. Nos tempos de repórter, né? Goleiro Tony, lateral Diogo Matheus, Lucão e Alvarino, a dupla de zaga e Mike na esquerda. Matheus Barbosa, o Ederson e Regis, Bruninho, Bruno José e Derek. Vai de Derek, Carlão de Freitas, Antônio Lupe, Júlio Nascimento, até o Arena CBN às 4 com o Eliel Almeida, direto do News Truck CBN. Valeu, meus amigos. Valeu. No domingo tem CBN Esportes às 11 da manhã, CBN Esportes Especial e o derby lá por volta das 5 da tarde, a nossa jornada. Valeu, abraço, tchau. CBN Esportes Campinas.